Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque se meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desse domingo vem nos mostrar como tema central, e é nítido na primeira, segunda, no Salmo,
e no Evangelho esse tema central que é o amor de Deus. Deus ama o homem infinita e incondicionalmente. E nem o pecado do homem é capaz de afastar esse amor e essa misericórdia de Deus. Não é capaz de afastar o homem de Deus. Deus nos sustenta com o seu amor, mesmo nós em meio ao pecado. Se Deus esquecesse de nós por um só milésimo de segundo, nós deixaríamos de existir. Mas ao mesmo tempo que esse amor é acima de tudo por nós, que é incondicional por nós, que Deus nos ama mesmo em meio ao nosso pecado, o amor de Deus tem um só objetivo. Qual é o objetivo do amor de Deus? Um só: salvar. Salvar o homem. Por isso que o amor de Deus não nos deixa mesmo em meio ao nosso pecado, porque Ele quer nos salvar. Só que é preciso uma atitude nossa, para que esse amor incondicional, essa misericórdia desse Pai que é amoroso, que espera o filho voltar à casa do Pai, voltar à sua casa, é preciso uma atitude. E essa atitude nós veremos nessa liturgia de hoje. Essa atitude que eu e você precisamos ter, para que esse amor nos inunde de uma tal forma que seja capaz de nos salvar. Na primeira leitura, encontra-se no livro do Êxodo, o Senhor fala para Moisés. Moisés estava no alto do monte, o Senhor tinha conduzido ele para dar os mandamentos, e o Senhor, Deus diz: Moisés, desce depressa, desce, porque o teu povo, que tiraste do Egito, da escravidão do Egito, abandonou-me. Olha lá, eles fizeram um bezerro de ouro, estão adorando, prestando culto, estão oferecendo sacrifícios a um bezerro de ouro. E Moisés, antes de descer, ele vê que Deus está com uma cólera e que Ele vai agir. Veja bem, não é que Deus vai agir com cólera porque Ele é malvado. Aqui nós precisamos lembrar de uma coisa. Eu iniciei falando do amor de Deus, a misericórdia de Deus, que é infinita e incondicional, mas nós não podemos brincar com o amor de Deus. Nós não podemos brincar com essa misericórdia de Deus. Deus não é um brinquedo que nós podemos fazer o que quisermos e depois chamarmos Deus e dizer: Deus me perdoa. E quando Deus nos perdoa, nós saímos e fazemos a mesma coisa, nos afastamos de Deus e vamos brincando com a misericórdia de Deus dia após dia. E daí Moisés vê que Deus vai agir com justiça. E ele diz: Deus, Senhor, lembra-te da aliança que tu fizeste, que tu disseste que daria uma descendência igual às estrelas do céu, tu falaste a Abraão. Tende misericórdia do povo. E veja, Moisés intercedeu pelo povo e Deus teve misericórdia. Então o Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo. Deus tinha ameaçado. Veja bem, Deus ainda não iria agir com justiça. Ele apenas fez uma ameaça para ver se o povo se convertia. E ali, pela intercessão de Moisés, Deus deixa de fazer a justiça com o seu povo naquele momento. Veja bem, o amor infinito de Deus pelo seu povo acaba sempre por falar mais alto do que o fazer a justiça. Sempre Deus vai, até o último momento, querer agir com misericórdia antes de agir com justiça. Veja bem, a misericórdia de Deus, ela é sempre justa. A justiça, ela é cheia de misericórdia. Não tem como Deus ser
um Deus misericordioso e ao mesmo tempo ser um Deus justo e carrasco. Não, Deus é misericórdia e a misericórdia dele é justa. Por isso que eu disse, nós não podemos brincar com a misericórdia de Deus, porque ela é justa. Deus vai fazer justiça com aqueles que estão tentando viver sempre no caminho de santidade, buscando, caindo, mas levantando. Mas aquele que insiste continuamente em continuar no erro, brincando com a misericórdia de Deus, Deus vai ser justo. Ele vai agir com justiça. Mas também lembre-se que a misericórdia de Deus, ela sempre vai esperar um pouco mais. Mas até quando Deus vai esperar? Até quando durará a nossa existência? A misericórdia de Deus é rápida para atuar, mas a cólera e a justiça de Deus, ela demora a agir, porque Deus vai esperar o arrependimento. Mas até quando nós teremos chance? Até quando durará a nossa existência? E veja bem, esse episódio lá do Egito, lá naquele momento da libertação do Egito, foi logo depois que Deus libertou o povo do Egito. Foi logo depois que aquele povo que vivia na escravidão, Deus libertou, foi conduzindo ao deserto e pouco tempo o povo já foi se voltando contra Deus. Um povo de cabeça dura, que se corrompia facilmente, que buscava outros deuses, que buscava a idolatria. Pouco tempo depois do Senhor agir com misericórdia, de salvar por meio de prodígios, milagres e sinais, com mão forte libertou da escravidão do Egito e o povo já se voltou. E assim como Deus teve misericórdia naquele momento, isso vai acontecer diversas vezes. O povo que volta-se contra Deus e Deus que tem misericórdia para com seu povo. Mas aqui eu quero lembrar do profeta Isaías, lá no capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu disse, até quando durará a nossa existência? Isaías fala, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, renuncie o malvado a seu comportamento, o pecador a seus projetos, volte ao Senhor, que Ele terá piedade, e o nosso Deus que perdoa generosamente. Lá em Eclesiásticos 5, diz, nunca digas, pequei, e o que me acontecerá de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. Nunca digas, a misericórdia de Deus é grande, Ele terá piedade sempre dos meus pecados. Cuidado, nunca diga isso, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas. Não demores em te converteres ao Senhor, não adies de dia em dia a tua conversão, pois a sua cólera virá de repente e Ele te pedirá no dia do castigo. Como eu disse, a nossa existência é curta. E no dia que nós partirmos, o Senhor prestará conta. O Senhor nos julgará. Portanto, não adies de dia em dia a tua conversão. Volte-se hoje para o Senhor arrependido e volte-se. Na segunda leitura, Paulo, ele louva e agradece a Deus, porque Deus usou de misericórdia para com ele. E ele fala, eu que era um blasfemo, um perseguidor e violento, eu alcancei a misericórdia. Mas por que Paulo alcançou a misericórdia? Porque ele deixou-se encontrar por esse amor de Deus e mudou de vida. Quando o Senhor nos encontra com o seu amor e com a sua misericórdia, nós precisamos mudar a direção da nossa vida. Precisamos nos converter do caminho errôneo. Como Paulo se converteu, a misericórdia de Deus, quando é derramada sobre nós, nos faz mudar de vida. Lembre-se disso. Onde o Senhor passa, se Ele passa na nossa vida, só não muda quem não quer. Só não muda quem insiste em permanecer no erro, porque quando Ele passa com o seu amor, esse amor é capaz de salvar. No Evangelho, nós temos essas 3 parábolas, as famosas parábolas da misericórdia. A ovelha perdida,
que o Senhor deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Depois a mulher que perde uma moeda e faz de tudo para encontrar aquela moeda, porque era valiosa. E nessas duas é interessante, assim como na parábola do filho pródigo, a alegria que aquele pastor ao encontrar a ovelha perdida, a mulher ao encontrar a moeda, o pai ao encontrar o filho novamente. Como ele fala, haverá mais alegria no céu por uma ovelha que se perdeu e é encontrada do que as 99 que estão no redil. Haverá mais alegria do que aquele pecador que se perdeu e volta, do que aqueles que estão seguindo no redil. Mas veja bem, uma coisa que nas 3 parábolas é comum. Eu falei que no início, que para que esse amor de Deus seja tudo em nós e nos salve, é necessário uma atitude nossa. Essa atitude está em todas as 3 parábolas. Na primeira, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende. A atitude que nós devemos ter para que o amor e a misericórdia infinita de Deus nos salve é o arrependimento. Na segunda também fala a mesma coisa, assim haverá mais alegria entre os anjos e Deus por um só pecador que se arrependa. Na parábola do filho pródigo, eu vou pular justamente para o ponto do arrependimento, dessa atitude. Quando o filho estava diante daquela lavagem dos porcos, que nem aquilo ele podia comer, e naquele momento ele se lembra que na casa do pai ele era amado, que na casa do pai ele era filho, ele tinha tudo, ele tinha a salvação. E naquele momento ele se dá conta e diz, pequei contra Deus e contra o meu pai. Faz aquele discurso todo. Ao chegar, o pai nem quer escutar o discurso, mas a misericórdia de Deus é o quê? É lenta, ou é rápida. E naquele momento, ele nem espera o filho fazer o discurso, ele já o salva. Traz túnica nova, sandália, anel no dedo para dizer que ele sempre foi filho, e na casa ele é filho. Uma atitude é necessária para que esse amor e a misericórdia de Deus nos alcance e nos salve. É arrepender-se. Se nós não nos arrependemos, a misericórdia de Deus não pode nos alcançar. Deus vai continuar nos amando até o fim da nossa vida. Mas, se essa atitude não estiver em nós do arrependimento, Deus não pode fazer nada. A salvação não nos encontra. Mas, se nós nos arrependemos, e como no Salmo diz, vou partir e voltar para ter com meu Pai, voltar à casa do Pai, aí Deus faz tudo, aí Deus salva, aí Deus derrama toda a graça salvífica. Portanto, no dia de hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde, a nossa existência é curta. Não adie dia em dia a tua conversão, não adie dia em dia o teu arrependimento, porque amanhã pode ser tarde. Mas hoje, o dia do Senhor, como o salmista em outro salmo fala, hoje é o dia da nossa salvação. Apressemo-nos em nos converter ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.